Gente, vamos conversar agora com o Dr. Ismael Andrade Santos, que é fisioterapeuta, e o tema é muito importante, principalmente nessa época fitness, né? Todo mundo faz academia. Lesões musculares causadas pela prática errada de exercícios físicos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado pelo convite. Olha, eu que agradeço, porque esse tema, já faz um tempo que a gente gostaria de trazer aqui no programa, porque nós percebemos um aumento muito considerável de academias que são consideradas aquelas academias mais cleans, né? Sim. Ou seja, não se tem especificamente um profissional que cuide daquele atleta, vamos dizer assim, que está participando, mas correto, se tem, de uma maneira geral, uma orientação e você pode utilizar a academia a qualquer momento. Eu pergunto, essas pessoas têm, de repente, a possibilidade de estar fazendo os exercícios de maneira errada e não sabem? Sim, com certeza. Existe uma grande possibilidade dessas pessoas, ao longo do decorrer desse desenvolvimento de atividades físicas, desenvolverem má posturas, sobrecarga, de formas erradas por falta de de supervisores, né? Então, é muito importante que todas essas pessoas que procuram academia, não é, que busquem um profissional habilitado para realizar uma orientação, não é? E, consequentemente, fazer um exame prévio, não é? Exame cardíaco, aquele chamado cardiopulmonar, um eletro, né, para ver como é que está essa questão de coração, pulmão, para ver qual que é o seu limite, porque o mais importante é respeitar o limite do corpo, né, e não sobrecarregar e, de repente, você acha que aquilo que é saudável acaba que te levando a desenvolver uma patologia, alguma doença, e vai ser pior para tratar. Agora, qual que é o trabalho específico do fisioterapeuta nesse sentido? O fisioterapeuta, na verdade, a gente, quando se fala em fisioterapia, as pessoas só pensam, Fábio, em reabilitação. É verdade. Né? E, na verdade, a gente trabalha hoje com a questão da prevenção, né? Porque é muito mais barato prevenir. Entendi. Né? De que forma? Orientando, né, as pessoas, o que deve fazer, olha, esse aqui é seu limite, vai por esse caminho, não vai... E hoje tem aquela moda do personal nas redes sociais, né? As pessoas seguem muito essas pessoas que já estão acostumadas a levar uma vida saudável, de fazer exercício, de academia, de anos e anos, e de repente pular a etapa do iniciante para o intermediário e para o avançado. E não pode, não é? Então, o papel do fisioterapeuta, a gente trabalha pós-lesões, mas a prevenção é muito mais importante do que você chegar no quadro onde já está instalado a lesão, não é? Então, vamos trabalhar com a forma preventiva, né? Orientando, conversando e dirigindo esse paciente ou esse aluno para um outro profissional também que possa estar ajudando. Agora vamos lá. A gente sabe que o médico é especializado, sim, o fisioterapeuta é especializado em identificar essas lesões, claro, muitas delas até por exercícios errados. A gente até vê na internet alguns vídeos desses exercícios que deram errado, sim, e a gente fica até bobo de falar assim, meu Deus, como é que alguém fez esse tipo de exercício ou deixou que fizesse na academia esse tipo de exercício? Como que o médico identifica e diferencia, por exemplo, uma lesão muscular de uma simples contratura muscular ou de uma cãibra? Como é que é feita essa identificação? Então, na verdade, ele vai coletar todas as informações, né, assim que o paciente chega no consultório ou no hospital. Então, é feita uma triagem para identificar o porquê, né? Então, ele vai contar a história, o que aconteceu, o que ele fez durante todo esse período, né? E a partir dali é feito também exames de imagens, que é muito importante, para que fique bem claro, né? Uma coisa precisa, tipo um raio-x, uma ressonância magnética, tá, e um ultrassom, que são exames bem específicos para diagnosticar. Quais são as causas mais comuns assim de lesões, doutor? As causas mais comuns de lesões hoje, nós temos muito naqueles corredores, né? Se você pega aqueles corredores, você vai desenvolver o quê? Contratura, aquelas fraturas por estresse. Hoje em dia está um modismo e as pessoas... É muito legal você levar uma atividade de vida saudável, né? O dia a dia, mas antes você tem que fazer o quê? Todo um trabalho de prevenção, né? Procurando o quê? O auxílio médico, o auxílio de um fisioterapeuta, o auxílio de um educador físico, para que você junte tudo isso e você evite essas lesões. Porque se você vai desenvolver uma corrida, você não tem a musculatura preparada para aquilo, você vai sobrecarregar toda essa articulação, você vai sobrecarregar
a questão do tecido ósseo, porque quando você corre, dependendo da passada, do passo, você descarrega tipo 3 vezes mais, quase 3 vezes mais, o peso do seu corpo. Então a gente costuma falar que ela fratura por estresse. Então tem que ser repetição, né? Fratura de estresse, repetindo, repetindo. Aí você pega uma pessoa sedentária que desenvolve esse hábito aparentemente saudável, onde não procura um auxílio de um profissional, é um perigo, é um risco. Entendi. A gente também ouve falar muito de CrossFit, não é? CrossFit. Quais que são os cuidados de quem faz o CrossFit que tem que tomar? Quais seriam esses cuidados principais? O cuidado principal, na verdade, os cuidados principais são muitos, mas o mais importante é sempre o quê? Ter uma preocupação maior com a questão da parte muscular, né? Que é para você ter um músculo forte para aguentar o impacto, para você aguentar aquela atividade que você vai desenvolver. Já fortalecer o músculo, toda a musculatura, né? Tá. Toda a estrutura, porque vai depender muito do que você busca, né, no CrossFit. O que é que você quer? Não é? Então, cada caso é um caso. Então, o que é que a pessoa está buscando? Sempre auxílio do profissional, porque se você vai fazer por conta própria também, essa atividade, você vai numa rede de uma academia que você não tem instrutores suficientes, né, educadores físicos, fisioterapeuta, para acompanhar, para estar supervisionando, então você acaba que se lesionando. E isso é muito comum, tem assim, aumentado o número, né, de pessoas lesionadas. Uma outra coisa também que a gente vê muito nas academias são as receitas e vão se passando de um para o outro. O que você come? O que é bom para comer? E aí um vai passando a alimentação ou um cardápio, vamos dizer assim, para o outro. Quais são os cuidados, né, com essa questão da alimentação? E a alimentação ajuda a prevenir patologias e lesões? Sim. A alimentação de forma saudável, ela ajuda muito na prevenção de várias patologias, tá? Mas o ideal é que essas pessoas procurem sempre uma ajuda de um profissional habilitado para isso. Nesse caso, um nutricionista. Né? Um endocrinologista, para estar fazendo os exames para ver qual que é a deficiência, o que ele precisa, quais as vitaminas, né, são necessárias para estar repondo, na verdade. Então, não dá para ficar pegando a dica do amiguinho, do vizinho, e falar, não, deu bem, eu passei no nutricionista, o cara passou no nutricionista e já quer passar para o vizinho, quer passar para o colega da academia, e isso não é legal, porque nós estamos falando de saúde. Quando se fala de saúde, a coisa é muito séria, né? Agora, doutor Ismael, uma coisa que seria também legal a gente conversar aqui hoje é a respeito dos medicamentos, não é? Porque muitas das pessoas que fazem esses esforços de repetição acabam falando, mas eu estou muito cansado, toma aquele remedinho ali, amanhã você já pode voltar e treinar novamente. Quais são os cuidados com a questão da medicação e, principalmente, existem medicamentos indicados nos tratamentos específicos de determinadas lesões? Sim, Fábio, muito interessante essa pergunta e muito importante, né, que o nosso telespectador ele preste muita atenção nisso, porque é algo que se tornou muito comum, as pessoas se automedicarem, né? Isso é um risco muito grande, porque ali, a partir do princípio que ela acha que vai estar fazendo bem, né, foi ali, pesquisou na internet, essa dor eu trato com esse remédio, né? Então, isso é um risco, é um perigo muito grande. Então, isso é totalmente contraindicado. O mais indicado a ser feito é procurar ajuda médica. Procure um médico e veja qual é a necessidade, qual o remédio, qual o melhor remédio indicado. Quer dizer, tem que sempre ter ajuda profissional. Não adianta se automedicar. No caso daquela pessoa que está iniciando na academia, né? Como que ela pode ter certeza? Claro, a gente já falou aqui de um programa feito por um profissional, um programa crescente. Mas, digamos assim, a pessoa já está fazendo academia, como que ela pode identificar, por exemplo, que ela não vai ter uma lesão? Existe algum sinal de que ela poderá ter uma lesão? Algum tipo de esforço a mais que ela está fazendo, que ela já está sentindo no corpo e fala assim, eu acho que eu estou no meu limite. Existe essa sensação de que ela vai ter uma lesão ou não? Existe sim, né? Principalmente se essa pessoa, ela praticou, ou é aquele atleta de final de semana, que vai jogar aquele futebol. Ou às vezes a pessoa vai naquela esteira e já quer fazer 40 minutos de esteira de uma vez. Então eu costumo falar sempre assim, você tem que reconhecer quais são os seus limites. Você não pode exceder, né, o limite do corpo, porque o corpo humano é uma máquina, mas até que ponto? É uma máquina perfeita? Não é? Há umas falhas, né? Então a gente precisa cuidar muito bem da nossa máquina humana. Então, assim, Fábio, é necessário que se faça o quê? Um trabalho
de prevenção, antes de pegar e exagerar no exercício, exagerar na dose, né? Ou seja, fortalecendo, alongando muito bem essa musculatura. Também tudo em exagero, se você alonga demais também, antes do treino, você acaba aqui lesionando, né? Tá. Vai causar um estiramento exacerbado e você vai lesionar também. Então, alongamento é importante, mas dosado. Por isso que quando a pessoa está iniciando um processo de atividade física, é sempre bom, é importante, gente, deixar isso bem claro, que é para a pessoa procurar sempre a ajuda de um profissional habilitado. Não dá para a gente até passar aqui atividade física, um exercício, o que seria melhor. Porque o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão das redes sociais, que é um perigo, né? Ou seja, não chegar na academia, não, de forma pagar a alguma. mensalidade, a matrícula e já começa a correr, fazendo alguma não. coisa sem... Antes de ir na academia, o importante sempre é fazer um exame, onde o médico vai dar lá atestado, está apto e capaz a realizar os exercícios, né? Agora, nós estamos falando aqui de alguns tipos de exercícios. Quais que são aqueles que provocam as lesões mais comuns? As lesões mais comuns hoje, Fábio, esporte, né? Tipo futebol, a própria corrida. Então você vai desenvolver contratura, você vai desenvolver entorse, você vai desenvolver ruptura de ligamento, seja ela parcial ou total. Então, assim, é uma gama de lesões, mas esses são os mais comuns. Mas se você pega, por exemplo, também as lesões mais comuns, você pega, vamos partir para a área do trabalho, né? Que a gente fala, que a gente usa muito essa questão da ginástica laboral, da prevenção no trabalho, que precisa ser trabalhado também no nosso país, não é? Precisa pegar um exemplo como o Japão, que quase todas as empresas adotam essa medida de prevenção, porque a gente tem o quê? A LER e a DORT, que seria o quê? A lesão por esforço repetitivo, né? A LER, e a DORT são os distúrbios ósseos articulares relacionados ao trabalho. Então, aquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que é a pessoa que fica no computador, no escritório, o dia inteiro, teclando. Então, ele vai desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. E, de repente, uma outra coisa, Fábio, que está surgindo, não é? Que hoje em dia, quem não tem um celular? Não é? Então, as pessoas pegam o celular e faz essa inclinação, né, da cervical. Então, isso está sobrecarregando toda a nossa coluna. Entendi. Não é? Então, mas a pessoa fica aqui olhando no celular nessa posição e cada inclinação, cada 15, 20 graus, você consegue, são 15 quilos, tipo, vai de 10, 15, 20, até 30 quilos a mais de pressão na vértebra. Não é? Então, isso pode ocasionar aqui, futuramente uma hernia de disco, uma lesão mais grave, e aí fica mais difícil de tratar. Então, também as pessoas têm que tomar essa consciência, né, de sempre procurar levar o celular até o olho, né, mais ou menos nessa altura aqui do olho, e mexer mais o globo ocular, né? Fazer o olho trabalhar mais, não a própria região da cervical, para não sobrecarregá-la. Vamos às perguntas dos telespectadores? Opa. Então vamos lá, tá todo mundo participando aqui junto com a gente no programa. Quero agradecer o carinho de vocês que estão conosco. A Elisângela Rodrigues, de Brasília, Distrito Federal, faz a seguinte pergunta. Doutor Ismael, as lesões acontecem mais no início ou no final das atividades físicas? Olha, Elisângela, não tem como assim a gente mensurar se é no início ou no final, porque vai depender de cada indivíduo. O que é feito no início e o que é feito no final? Será que se no início você realizar um alongamento um pouco mais exacerbado, um pouco mais forte, você vai acabar lesionando? Sabe aquela coisa do pré-aquecimento? Então tem que tomar muito cuidado. E no final também, se você aumenta uma sobrecarga, se você faz de forma muito explosiva, não é, também, seja no início ou no final, você vai acabar. Então você tem que contrabalancear esses pontos. Por isso que eu falo, sempre procure um auxílio profissional, que ele vai conseguir montar um cronograma do seu treino, né, pré-treino, que é para você passar por toda essa fase de início, meio e fim, sem lesão alguma. Quer dizer, até para também não esforçar no início, nem no meio, não querer nem no fim. que o final seja muito... Às vezes a pessoa fala assim, vou ficar mais um pouquinho aqui na esteira, isso é um perigo. Eu vou perder mais 5 quilos. Aí, né, não dá. Não dá. Complicado. O Marcelo Lima, lá de Caxias, Rio Grande do Sul, pergunta, doutor Ismael, o reforço muscular ajuda na prevenção das lesões? O Marcelo, né? Isso. Olha, Marcelo, ajuda sim. O reforço muscular ele é de fundamental importância. Por quê? Se você tem musculatura forte, você vai ter maior estabilização de toda uma cadeia muscular.
né? Por exemplo, se você pratica futebol, você vai fortalecer aquela musculatura específica que evita determinadas lesões dentro do esporte, onde são as mais comuns, né? Os entosses, aquelas lesões do ligamento cruzado anterior ou posterior, e aí por diante. Mas é de suma importância você saber diferenciar, né? Qual que é a lesão e o que você busca, qual esporte você quer praticar. O que atinge mais nesse esporte, qual músculo é mais lesionado. Então, você precisa, junto com a equipe, com os profissionais, você vai identificar e tratar e prevenir, né, para que não aconteça essas lesões, na verdade. Olha, o Eduardo Gomes, aqui de São Paulo, faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, doutor Ismael, gosto muito de jogar o meu futebol. É gostoso isso, né, quando a pessoa tem um gosto, né? Eu devo evitar a grama artificial nesses jogos? Não, Eduardo, né? Isso. Olha, Eduardo, você não deve evitar a grama artificial. Por quê? Eu não vejo problema algum. É até gostoso, né? Aquela grama artificial é maravilhosa. O que você tem que se preocupar é nessa questão mesmo de ter uma musculatura forte para que você possa, na hora de precisar de realizar uma rotação de tronco, para evitar uma lesão de joelho, de tornozelo. Então, aí busque aí, Eduardo, na verdade, um auxílio profissional e vai jogar seu futebol, que é tudo de bom. Agora, eu acho que ele está fazendo essa pergunta porque, ultimamente, pelo que eu percebi, junto com essa grama artificial, eles colocam umas borrachas, aquelas picadinhas, sim, né? Aquelas borrachas, na verdade, é para evitar o deslizamento, né? Então, junto também ele pode ver o melhor calçado, né? Tem que buscar um auxílio aí de um profissional também para estar indicando, olha, esse calçado aqui é melhor, vai aderir melhor ao solo, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Não só a questão muscular, mas a questão do calçado. Mas não vejo problema na grama artificial. Vamos supor, essas borrachas que são colocadas, elas não atrapalham em nenhum momento ou não forçam a musculatura, não, né? Não necessariamente. Mais do que o normal, vamos dizer. Na verdade, assim, você precisa ter músculo forte, a musculatura tem que estar forte, porque assim, dependendo do movimento que você vai realizar, cada músculo vai trabalhar, vai atuar de uma forma, né? Seja na grama artificial, seja na praia, não é? Seja jogando vôlei, seja no futebol, seja na luta. Então, é importante, na verdade, ter músculo forte para você jogar em tudo que seja grama ou na areia, Onde você onde quiser, você queira, vai ter a sua Exatamente. limitação. Vamos se preocupar, na verdade, aí, Fábio, a gente tem que se preocupar com a questão da musculatura, né? A questão de alongamento, músculos fortes, que aí você vai conseguir o quê? Ter um melhor desempenho no campo. Tá. A Michele Cristina de Campinas, São Paulo, pergunta, a idade influencia o risco de lesões musculares, doutor? Sim, a idade, ela influencia sim, né? Por exemplo, adultos jovens não têm a musculatura tão preparada para uma determinada atividade, né? Você pega um adulto já, sei lá, 30 anos, o cara já tem um preparo, não é? Se é uma pessoa que já pratica um esporte. Se você pega um garoto, vamos lá, 12 anos de escolinha de futebol, então você já está o quê? Sobrecarregando aquela articulação, aqueles músculos que exigem mais. Então, com certeza, ele vai desenvolver lesões em breve. Se não tiver um bom acompanhamento, ele vai chegar lá nos 25, 30 anos, todo estourado, como a gente fala, né? E assim, quando vai também com a pessoa na terceira idade, por exemplo, na melhor idade, ela tem um risco maior, porque você perde o quê? Massa muscular. E isso, estamos falando de uma pessoa também sedentária, porque se você está na terceira idade, mas se você pratica uma atividade física, claro que você vai manter ali um ritmo bacana, tá? Olha só, o Henrique Arantes, de Vitória, no Espírito Santo, está nos acompanhando e pergunta, doutor, existe a necessidade de tratamento cirúrgico para as lesões musculares? Sim, existe a necessidade, mas isso quem vai avaliar qual melhor técnica cirúrgica a ser realizada, isso é a equipe médica, não é? Então ele vai analisar que nível foi essa lesão, qual o grau da lesão, grau 1, grau 2, grau 3, foi um tendão, foi uma ruptura ligamentar, músculo, não é? Então existe sim, dependendo do caso, é necessário que se realize essa cirurgia sim, tá? Agora, nem todos são casos de cirurgia. Não, nem todos, por isso tem que ser, depende de qual é o grau da lesão. Entendi. É? E aí vai ser a avaliação médica, se ele opta por realizar cirurgia ou não. Se o cara é um atleta, precisa estar pronto para o jogo, para uma luta, qualquer coisa do tipo, ele vai ter que passar por um processo cirúrgico, que é para ser algo mais rápido, um processo mais rápido, né?
Mas isso aí de cada caso é um caso. Mas é necessário sempre que uma avaliação médica. Não dá para falar que todo caso vai ter que fazer uma cirurgia. Mas a grande maioria, sim, é necessário uma cirurgia. Rodrigo Lima de Salvador, Bahia. Aliás, povo baiano sempre nos prestigiando aqui no Tribuna. Ele pergunta o seguinte, doutor, quais os principais fatores predisponentes para as lesões musculares no esporte? Olha, Rodrigo, existem vários fatores, né? E a gente vai voltar naquela tecla. Esse esporte é praticado por uma pessoa sedentária? Uma pessoa que não realiza um trabalho preventivo de fortalecimento muscular? Uma pessoa que tem um encurtamento muscular? Então, esses fatores são fatores predisponentes a desenvolver uma lesão lá na frente. Entendi. Não é? Então, quer dizer, Rodrigo, tem que tomar todo esse cuidado para que se não venha a agravar a situação. Porque às vezes a pessoa quer praticar um tipo de atividade física, ô Fábio, e acaba que sendo pior. O que ela acha que vai ser saudável para ela vai acarretar N problemas na vida dessa pessoa. Então, esses fatores predisponentes de sedentarismo, um pouco de fraqueza muscular, falta de alongamento, encurtamento, enfim, entre outros, é necessário que se trabalhe antes para que se previna no futuro próximo. Quer dizer, então a gente tem que tomar bastante cuidado e fazer as coisas sempre com a consciência. Isso, sempre com consciência, sempre com um profissional, sempre orientado por um profissional e não ficar nas redes sociais vendo que tudo que as pessoas postam e fazem em casa sem ter antes passado no médico, sem procurar ajuda de um profissional por conta própria, né? Aquela questão da automedicação é um risco muito grande. Né? É muito Precisamos presente. Mudar esse quadro aqui no nosso Brasil. Bom, quero passar os contatos aqui do Dr. Ismael, www.clinicamegamed.com.br, tá bom? Tá aparecendo aqui no vídeo, clinicamegamed.com.br, para você conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Ismael Andrade Santos, que é fisioterapeuta e hoje conversou com a gente sobre lesões musculares. Obrigado pela sua presença, Fábio. Foi muito bom o nosso papo, tá bom?